Olá, bem-vindos à Vichy Soase. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o mais rico chefe de gabinete da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias, e as maiores influencers do jornalismo político português, as jornalistas Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É esta competente teia que me vai ajudar a explicar uma semana inexplicável. Costa, que iria superar Cavaco, caiu ao estilo de Sócrates. Montenegro, que iria cair perante Passos, arrisca-se a ser Passos. E Marcelo, de quem já se dizia estar lelé da cuca, acaba com o bebé nas mãos. Optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março. Foi uma escolha do próprio. Personalidade de forte experiência governativa, respeitado e admirado. Foi precisamente o professor Mário Centeno. É preciso cortar o mal pela raiz. E quando eu olho para o líder da oposição e para vários dos dirigentes do PS, eu diria que com 10-0 em experiência executiva, capacidade executiva, capacidade de liderança do país relativamente ao líder da oposição. Como sempre, portugueses, confio em vós. Sois vós, e só vós, a certeza decisiva do futuro do nosso Portugal. Foi para isto que se fez o 25 de Abril. Ou não, ou não. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Vou servir-vos aos três uma sopa terceira. Terceira, isto deu algum trabalho pensar, porque é aquele adágio popular. Na primeira todos caem, na segunda cai quem quer, na terceira só cai quem é tolo. Três crises protagonizadas pelo Partido Socialista, que se vê obrigado a sair do poder. Rita Tavares, o PS levanta-se depois disto? Olha, antes de mais dizer, olha, agora Diga-se, doutora. eu fico mesmo incomodada quando esta forma é usada, mas pronto. Hoje permite-se tudo, há muita falta de sono. Mas estás aí com um pêssegozinho na... Reforçaste. Bom, vamos lá ao discurso. Estamos a ser filmados, portanto podemos fazer esse tipo de apontamentos visuais e estéticos. É esse discurso que tu tinhas aqui no início, esse dito popular do cair à terceira, não é? É um discurso perigoso e que pode cair na sopa de qualquer partido do arte da governação nos próximos tempos, como se viu, e até pode nem poupar o Presidente da República. Há um caso ainda em cima da mesa, que é o caso das gêmeas e da suposta influência que é atribuída ao Presidente da República na intervenção que as crianças tiveram em Portugal. E é um problema que ainda existe. E esta referência à terceira é porque o PSD tem insistido muito nisto, que sim, é António Guterres trouxe-nos o pântano, José Sócrates, mas era isso que eu queria chegar. a bancarrota, vai ser, e agora António Costa. Vai ser evidentemente teia. o carreiro que a campanha da direita vai seguir. É óbvio, é uma fragilidade gritante no Partido Socialista, a questão da justiça. Não sei se chegará à justiça ou que é da justiça ou à política ou que é da política neste caso. Até porque trata-se de um governo onde os dois, pelo menos os que se conhecem para já, candidatos à liderança do Partido Socialista estiveram. Achas que vamos acabar por ouvir José Luís Carneiro ou Pedro Nuno Santos a perguntar, a dizer, aliás, que António Costa está a defender a sua verdade? Não sei, mas era um bom encerramento de ciclo, ou não sei muito bem o que lhe chamar. Mas na verdade é aquela fragilidade gritante que vai ser explorada com toda a certeza. Vai ser um trabalho árduo para o próximo líder do PS, seja ele quem for. E se calhar até mais complicado para Pedro Nuno Santos, porque há bocado estou a pôr José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos no mesmo patamar em termos de terem participado ambos em governos de António Costa, mas Pedro Nuno Santos também tem mais casos associados e está mais perto desta linha de fogo, até porque tem uma figura muito próxima dele e que foi sempre com ele quem sonhou um dia pôr em marcha um plano para liderar o Partido Socialista, que é Duarte Cordeiro, que é um nome que também foi envolvido, embora não tenha sido constituído arguido, mas foi alvo de buscas também, e portanto tudo nesta altura altamente sensível será puxado. Depois há aqui
uma tentativa do Partido Socialista em resposta a isto, que é focar muito no caso que aparentemente pode ser mais simples de resolver. Mais frágil, pelo menos. Sim, a peça mais frágil que, pelas indicações que vão existindo, poderá ser aquela que está no Supremo Tribunal de Justiça e que foi aquela que António Costa considerou para pedir a sua demissão. Mas eu acho que é ser, no mínimo, otimista, muito irritante, achar que, se esse caso ficar resolvido, o PS tem o problema total resolvido, porque há um elefante que guincha, não é, na sala, e que envolve o João Galamba, mas que esse até é o menor dos problemas. E Vítor Ascara, que era Envolve o chefe de gabinete, um gabinete ao lado do gabinete do primeiro-ministro, fisicamente ao lado, ou no mesmo espaço, não sei se é em cima, se é em baixo, mas ali no mesmo espaço em que está o gabinete do primeiro-ministro, em que havia dinheiro vivo dentro de livros. Portanto, isso já é... Se isto não era suficiente para o primeiro-ministro estar na situação em que está hoje, que é de missionário, então não sei o que seria. Mariana Lima Cunha, temos ouvido muita gente do Partido Socialista, alguns mais de forma mais evidente, outros menos, a ensaiar a tese da cabala e em apontar baterias ao Ministério Público e à PGR. É avisado para o Partido Socialista que tem, como sabemos, o caso mais presente e mais dramático da política portuguesa e que envolve um ex-primeiro-ministro, no caso José Sócrates, de tal forma presente e que demorou tanto tempo a exorcizar, é avisado para ao Partido Socialista fazer uma campanha com base nessa tese da cabala? Eu diria que não. Acho que é uma operação muito complicada e o PS está a caminhar um bocadinho sobre gelo fino e está a tentar começar a encontrar uma fórmula em que consiga não entrar na tese da cabala e ao mesmo tempo fazer outra coisa muito complicada, que é tem António Costa para defender. É muito complicado para qualquer um destes candidatos neste momento descolar completamente António Costa, não só porque lá já tem um histórico nos próprios governos de António Costa, como António Costa não passou de ser do dia para a noite uma pessoa que o PS queira anular. António Costa tem a segunda maioria absoluta do Partido Socialista, tinha uma maioria, ou seja, tinha a maioria absoluta, tinha toda a conversa que o PS teve e que não pode renegar agora de repente sobre António Costa ter sido o garante da estabilidade, quase mais ele do que o próprio partido não se importava de entregar esses créditos. Eu lembro-me de termos conversa na altura da campanha, conversas com o PS, em que havia vários responsáveis socialistas que falavam do trunfo e do ativo eleitoral que António Costa especificamente era. É impossível, acho eu, deixar cair António Costa de um dia para o outro, e nós ontem na Comissão Nacional do PS já começámos a ver algumas tentativas de ensaio de como é que se faz esse discurso. Nós sabemos que lá dentro António Costa fez esse aviso, que é o próprio que tem, aliás, deixado farpas bastante evidentes ao Ministério Público, ao comunicado ao da assessoria de gabinete imprensa, exatamente. Avisou que entrar agora numa frente de ataque à justiça não é bom para o PS. Lá dentro, Duarte Cordeiro também, que tem este envolvimento, enfim, neste caso, no sentido em que foi alvo de buscas, fez o mesmo, tentou fazer a mesma pedagogia sobre o equilíbrio entre defender uma justiça independente e ao mesmo tempo não perder o sentido crítico em relação à atuação dessa justiça. Agora, e um bocadinho ao encontro do que a Rita estava a dizer, nós não só temos aqui casos que são muito gráficos, não é? A questão dos 75 mil euros no gabinete, do chefe de gabinete. Sim, parte dela numa caixa de vinho, sim. É uma coisa, são pormenores muito gráficos que estão a sair, e sobretudo no caso, por exemplo, de João Galamba, é o caso. Eu lembro-me de ouvir na altura em que, antes das polémicas todas da TAP, na altura em que ele é promovido a ministro, havia avisos dentro do PS sobre o caso do lítio e do hidrogénio, como é que António Costa estava a arriscar desta maneira. Nós escrevemos depois texto de Miguel na altura Alves, do perigo que era do ponto de vista do Partido Socialista em manter João Galamba no governo e fazer já dele, era o risco atómico, e fazer dele o cavalo de batalha com o Presidente da República. Sim. Ou seja, até o PS na altura até ao tinha fim, ficado... até encerrar o debate do Orçamento de Estado. Foi até ao fim. Foi mesmo até ao fim. Houve essa picardia até com o Presidente da República até ao fim, usando João Galamba ali no meio. Enfim, na semana passada é um passado muito distante, mas nós na semana passada ainda dizíamos isto, como era arriscado. Deixem-me puxar o Miguel Viterbo Costa Dias. caiu, mas Galamba ainda lá está. Até ver. Deixem-me puxar o Miguel Viterbo Dias para a nossa refeição, para te servir uma sopa atómica. Tu que tiveste o cuidado de produzir esta instalação sonora que ouvimos em instantes. Queres que te explique a música? E gostava que também, momento histórico, aproveitando para contextualizar a tua instalação sonora, também explicasses a tua perspectiva sobre a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo estava obrigado a fazer o que fez? Eu estava mais ou menos obrigado. Aliás, houve uma
quase não foi uma inversão, porque Carlos César na primeira reação mostrou-se muito confortável com os dois cenários, e depois quando foi falar com o Presidente da República, aí sim é que vincou pela primeira vez a preferência por um único cenário, acho que até de forma mais surpreendente do que aquilo que estava à espera. Sendo que aí a maioria absoluta conta pouco, não é? Porque cada partido vale por si. E nessa ronda de audiências de Marcelo Rebelo de Sousa, e o Observador deu logo conta disso também ao fim das primeiras audiências, desse cenário das eleições ser cada vez mais vincado, porque o Presidente não queria, como depois explicou, ter quase um governo de iniciativa presidencial, que era o que iria acontecer, ainda por cima com uma figura que era mais ou menos equidistante do Partido Socialista, que é Mário Centeno, apesar de ser já agora, ligado, não é militante. E já agora que nos fica bem, o Observador inicialmente disse, com base no que os partidos nos iam transmitindo, que Marcelo estaria inclinado para convocar eleições até fevereiro, sensivelmente até final de fevereiro, e acabou por ser... Marcelo acabou por defini-las para 10 de março. Isso foi uma forma também que Marcelo Rebelo de Sousa encontrou de alguma forma acomodar o Partido Socialista e impedir que o PS ensaie uma narrativa que foi absolutamente prejudicado quer pelo Ministério Público, quer pelo poder político. Sim, sendo que aí até contou com o apoio de pessoas de quem não se esperava, que é, por exemplo, o líder do Chega, André Ventura, estava com um ar quase senatorial a dizer, não, claro que é preciso tempo para o PS se reorganizar, e o próprio PSD também deu esse tempo, porque... enfim, quer dizer, André Ventura acho que até percebeu que o caso era tão mau e a probabilidade do governo cair era tão grande que ele percebeu, hoje nem preciso de gritar, que isto faz-se com o nível normal de E também dá jeito de dar um vernizinho institucional. Exatamente. Nesta altura. Deixa-me só dizer uma coisa relativamente a esta decisão do Presidente da República, que acaba por ter alguma graça no meio deste caos todo, que é, mesmo neste caos, António Costa tentou uma saída. nem a tentar truque uma de magia, saída, sim, sim. parece que está a tentar, mas eu nem me referia a isso. Ele, ontem à noite, quando ele fala, ele faz uma coisa muito simples, que é aproveitar o empate que houve no Conselho de Estado relativamente à dissolução na Assembleia da República, o empate que se percebeu que depois até ocorreu porque Miguel Albuquerque não se ligou, e que havia essa expectativa de que votasse a favor da dissolução, mas que depois no PS há a ideia de que ele talvez tenha usado alguma estratégia e não compareceu e não votou para não ficar vinculado a uma decisão que ia encurtar o tempo de vida de um governo, porque ele também tem um problema na Madeira semelhante. A verdade é que António Costa sai, mas sai a dizer a Marcelo Rebelo de Sousa o resultado que sair dessas eleições, aquilo que se verificar, o cenário político, se ficar muito dividido e o país ficar ingovernável, a responsabilidade é do Presidente da República, exclusivamente do Presidente da República, que tomou esta decisão, e Marcelo também disse isso na sua declaração ao país, que teve esta decisão sem ter sequer um apoio maioritário no seu órgão de Deixem-me só servir consulta. a terceira sopa e peço-vos que numa ideia consigam antecipar o que será o futuro do Partido Socialista. Uma sopa de carneiro à moda de São João da Madeira. Também, é assim, ontem Misturada. disse pouco mais do que uma ideia. Porque aparentemente teremos dois candidatos na contenda, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. Pedro Nuno Santos é claramente o favorito. Miguel Viterbo Dias, Pedro Nuno Santos vai fazer carneiro em picadinho. Eu acho que o facto de não haver eleições primárias abertas ajudou a acelerar a decisão de José Luís Carneiro, porque internamente é sempre mais fácil saber com quem é que se conta e com quem é que não se conta. Uma coisa que eu achei estranha... E as primárias estiveram em cima da mesa, também Sim. convém explicar isso. Sendo o não calendário mais daria encurtado, era impossível fazer Não daria eleições tempo. primárias, mas era essa a intenção. Sendo que ontem achei muito estranho, tudo foi estranho, a declaração de José Luís Carneiro, mas foi particularmente estranho o facto de ele sair sozinho, quando se vai anunciar Sem como candidato, avisar a sai comunicação sozinho, social. sem ninguém com ele, ninguém do partido com ele, e depois deixa a reunião com duas pessoas que eram da equipa dele, portanto não eram figuras do partido, quer dizer, acho que foi uma entrada um bocadinho com o pé esquerdo. Para alguém que procura Mariana mais o Lima pé Cunha, há pouco a Rita estava a falar daquela declaração de António Costa à chegada ao Largo do Rato, em que diz, eu indiquei Mário Centeno, e foi o Sr. Presidente da República que não quis, sabendo nós que Mário Centeno está nos antípodas, posso dizê-lo, de Pedro Nuno Santos. Isto também foi uma forma de António Costa dizer, eu não estou muito confortável com o facto de Pedro Nuno Santos vir a ser líder do PS e Primeiro-Ministro, eventualmente. Pode funcionar assim, não era a primeira vez que António Costa dava um chega para lá nas ambições de Pedro Nuno Santos. Lembramos todos quando ele lhe disse que não estava prestes a arrumar as botas e, portanto, tivesse calma na sua aceleração rumo à liderança do PS. O que acontece agora, de facto, é que há fica por
perceber um bocado onde é que está essa herança do costismo, não é? Está com José Luís Carneiro, não estará exatamente com Pedro Nuno Santos, tendo em conta a linha ideológica de Pedro Nuno Santos, mas o que sobra, de facto, e que tem sido referido por fontes no PS quase como uma frente anti-pedronista, é quem não gostar de Pedro Nuno Santos, quem não quiser votar em Pedro Nuno Santos, que é de facto, enfim, o homem que se estava a preparar para isto há uma vida, e que tem preparado o aparelho para isso, e que tem recolhido apoios, e que mediaticamente é mais conhecido, etc., pode-se juntar, de facto, em torno de uma candidatura de José Luís Carneiro, que tem, para o país, talvez tenha uma vantagem, que é o facto de não ter nenhuma polémica associada a si. Também não tem tantos esqueletos no armário. Não tem currículo, exato. mas também não tem cadastro. Exatamente. Ou não tem cadastro, Pedro mas Nuno também não tem Santos, currículo. já tem ambos. Depende. Portanto, depende de o que é que preferimos, mais historial ou menos. Eu que estou habituado a fazer a acompanhar o PSD, sei bem, ou estou já bastante vacinado contra candidaturas que são anti qualquer coisa. Geralmente não costumam dar certo. Rita Tavares, muito rapidamente, o sinal que Francisco Assis deu ao participar naquele almoço com Pedro Nuno Santos foi: este PS tem de estar agregado, portanto, e tem de estar em torno de Pedro Nuno Santos. Francisco Assis, que era o nome mais evidente como alternativa. Acho sobretudo que Pedro Nuno Santos tem essa tentação de dar uma ideia de unidade, porque de facto não tem sido aquilo, é da ala esquerda do Partido Socialista, portanto tem que dar esse sinal de moderação, e ninguém melhor do que Francisco Assis para estar ali sentado a um almoço e aparecer inusitadamente a comunicação social à porta, para dar esse sinal de que pode moderar um bocadinho as suas perspectivas. A nossa primeira parte fica por aqui. Dentro de momentos voltaremos com o Kingmaker do Partido Socialista, Ascenso Simões. Vamos começar precisamente por isso. É bondade sua. Esta semana escreveu o seguinte no Expresso: só posso pedir a Francisco Assis que aceite assumir mais um serviço ao país, candidatando-se a líder do PS. Depois almoçou com ele e Pedro Nuno Santos, e sabemos agora que Pedro Nuno avança e Assis não. Francisco Assis faltou à chamada? Não, o Francisco Assis está, como sempre esteve, dentro do Partido Socialista, a construir uma nova solução de liderança para construirmos também uma proposta de governo com um novo programa e uma nova etapa no tempo político. Mas não será exagerado assumir que era o seu favorito à liderança do PS, pelo menos neste contexto? Vamos ver. Eu sou muito velho no Partido Socialista e, portanto, conheço o Francisco Assis desde os 18 anos do Francisco Assis. E estamos num tempo em que era importante nós percebermos quem eram as figuras no Partido Socialista que estavam disponíveis para ser candidato. Se quiser, eu dei uma entrevista em 2017 a um jornal onde a Rita Tavares trabalhou, e essa entrevista em 2017 fazia o cenário todo do que está hoje a acontecer. Tudo. Portanto, nessa altura, eu já dizia que foi talvez a primeira vez que se falou de pedronunismo e da emergência de uma candidatura perante um novo ciclo a partir de António Costa. Agora, dentro de um partido, nós temos que dar passos. E Francisco Assis não preferiu não dar nesta altura? O Francisco Assis já está num outro tempo. Um tempo presencial, mas falaremos sobre isso também. Já está num outro tempo. Ou seja, está num tempo em que tem hoje uma dimensão no país em que o Partido Socialista pode usar, digamos assim, entre aspas, o seu prestígio, a sua presença, a sua cultura, a sua imaginação para fazer muitas outras coisas que não seja ser candidato a primeiro-ministro. Bem, nós estamos numa candidatura a primeiro-ministro. É preciso não esquecer isso. Nós não estamos a eleger só um secretário-geral do Partido Socialista. Sim, é direto, é logo o candidato a primeiro-ministro. Nós estamos a eleger o candidato a primeiro-ministro em março. É por isso que, se vier a confirmar a candidatura de José Luís Carneiro, nós temos aqui uma diferença muito grande entre uma candidatura a Pedro Nuno Santos e a José Luís Carneiro. Porque José Luís Carneiro candidata-se a secretário-geral e Pedro Nuno Santos candidata-se a primeiro-ministro. Ascenso Simões, deixe-me avançar aqui na entrevista, até porque o tempo é curto para tanta coisa que temos para falar hoje. Esteve neste almoço, ficou estabelecido algum acordo para o futuro que envolva Assis como candidato presidencial? Não, quer eu que o Francisco Assis... Não era uma coisa nova no Partido Socialista, de resto? Sim, é verdade. Mas quer eu que... Em primeiro lugar, eu fui convidado para estar nesse almoço. E fiquei até bastante irritado quando à saída tinha uma televisão. Ou seja, se houvesse alguma televisão a estar presente, era assim onde eu colaboro. Infelizmente foi uma televisão da concorrência, que é uma coisa que é chato. Que é chato, não é? E portanto, o almoço não tratou de intendência.
Ou seja, nem eu, nem o Francisco Assis já estamos disponíveis para andar com um papel à frente a contar espingardas. Isso já não é da nossa geira, já não tratamos disso. E também já estamos numa fase, eu estou fora da vida política e vou continuar a estar fora da vida política. Eu sou do Partido Socialista, acho que posso dar um contributo de acompanhamento, de ideias no Partido Socialista, mas aí. E o Francisco Assis pode ser muitas outras coisas. Candidato presidencial, já Não, o percebeste. Francisco Assis pode ser muitas outras coisas dentro do Partido Socialista. Nós temos um presidente do partido que vai continuar a ser presidente do partido. E, portanto, o Francisco Assis não é candidato a presidente do partido. Mas o Francisco Assis pode ser muitas outras coisas. Por exemplo, o Francisco Assis pode ser presidente da Assembleia da República se o Partido Socialista voltar a ganhar as eleições. E depois Presidente da República. Não, isso aí... Ou candidato a. Então, o Sr. Presidente da República está em funções. As eleições são em 2027. Ou 26. Estamos a uma distância que nos pode dizer que numa manhã e em 3 horas o mundo vira de uma forma terrível. E, portanto, já estamos a falar de eleições presidenciais. Temos as eleições, primeiro as eleições europeias, que é preciso ganhar. Depois as eleições autárquicas, que é preciso ganhar. E depois vamos tratar das E as presidenciais. legislativas? Já agora. Não, isso aí estamos já a tratar. Ou seja, não é... Mas é preciso ganhar? Claro, ou seja, o Partido Socialista nunca vai para eleições só para marcar presença. Nem mesmo quando aconteceu a substituição de António Guterres por Ferro Rodrigues, o Partido Socialista foi para eleições para marcar presença. Bem, e quase ganhávamos. Mais uma semaninha e estava a coisa feita. Em junho, num texto em que analisava todos os potenciais candidatos à sucessão de António Costa, dizia que Pedro Nuno Santos sabe que o frentismo nunca fez primeiros ministros. Se verdade. for eleito, deve dizer que não fará qualquer tipo de geringonça. Não, mas isso não é o frentismo. O frentismo é uma visão unitária. O frentismo é contra aquilo que nós lutamos quando criámos o GT. O frentismo é reduzirmos a presença política, a militância política, a ideia política, a uma visão de unicidade da esquerda. Isso é que é o frentismo. E Aliás, não corremos esse risco com Pedro Nuno Santos. não corremos porque o Partido Socialista é um partido... Vamos ver. O Partido Socialista é o partido que nem frentismo, nem liberalismo económico. É aqui que nós nos colocamos. Nós temos dentro do Partido Socialista sociais-liberais, sociais-democratas, socialistas, democratas radicais e ecossocialistas. E é neste jogo, sempre, com defesa da iniciativa privada, com a liberdade essencial numa democracia, com a justiça social como ambição, com o elevador social permanentemente em funcionamento, com um Estado que garanta uma realidade de dignidade a cada um dos cidadãos. Isso é o património do PS. E não está nunca em causa, com nenhum dos candidatos do Partido Socialista que estão dentro destas marcas, essa visão do PS. O François Mitterrand dizia uma coisa simples. A direita inventou essa coisa do frentismo para me impedir de ser Presidente da República. Mas eu fui Presidente da República e fui reeleito. E acabei com o Partido Comunista Francês. Portanto, quando se fala em frentismo, e eu gostaria que no Partido Socialista essa coisa não andasse por aí, é uma coisa que vem da direita para dentro do Partido Socialista. Não é uma coisa da esquerda. Nós já tivemos experiências, a geringonça foi querida pelos militantes do Partido Socialista e há muitos militantes do Partido Socialista que anseiam por uma geringonça. E foi, de resto, a única solução de que permitiu a António Costa cumprir um mandato de um governo até ao fim. É desejável que volte a haver uma solução dessas? Vamos ver, foi a única solução em que permitiu que o país se normalizasse quando comparado com outros países da Europa. Nós tínhamos uma realidade. E é desejável repetir? Perante as circunstâncias nós temos que avaliar. Há uma coisa que eu sei. Quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, sob o ponto de vista da Constituição, sob o ponto de vista dos direitos humanos, sob o ponto de vista dos direitos individuais, sob o ponto de vista da Constituição do Estado, não têm nenhuma divergência com o PS. Com a democracia liberal. Bom, mas foi Francisco Assis que mais problemas colocou a essa solução. Mas essa solução foi uma solução que resultava de um contexto político. É preciso não esquecer que nós tínhamos vindo de uma luta interna. Hoje isso não acontece. Nós hoje estamos a entrar no terceiro tempo do Partido Socialista. Primeiro foi o tempo de Mário Soares, da criação do Partido Socialista, da consolidação da nossa democracia, da consolidação do Partido Socialista como um partido grande. Depois foi o tempo do Partido Socialista do governo, criado por António Guterres, que veio com declinações até o António Costa, e agora nós estamos a fazer um Partido Socialista com a geração de Abril. Portanto, nós não podemos fazer uma nova etapa do Partido Socialista com a matriz e com as ideias que tinham
as pessoas há 40 anos atrás. Algumas destas pessoas que estão hoje dentro do Partido Socialista até estavam fora do Partido Socialista a dizer que o Partido Socialista era burguês. O Augusto Santos Silva dizia isso. O Vieira da Silva dizia isso. O Ferro Rodrigues dizia isso. E é claro que vieram ao Partido Socialista e hoje são a burguesia do Partido Socialista. E, portanto, nós temos aqui gente muito valiosa dentro do Partido Socialista que também já teve outras lutas e outros passados. O Partido Socialista foi sempre o mesmo Partido Socialista. Esteve sempre no sítio onde tinha que estar, na Alameda, combatendo os comunistas, antes do 25 de Abril, combatendo o regime do Estado Novo. E esse é o Partido Socialista de hoje. É o Partido Socialista de hoje no Nacional e o Partido Socialista de hoje em metade das câmaras do país. Só a perguntar, estávamos aqui a falar de Pedro Nuno Santos, mas para lá do que lhe é reconhecido no partido e que esteve a mencionar, o país conhece-o também pelo novo aeroporto que só existiu durante algumas horas, pela indenização polémica que foi acertada por mensagens para Alexandre Reis e pelos milhares de milhões investidos na TAP. Não me diga, eu só conheço por isso. Não o conheço por ter sido também secretário... o conhece foram polémicas muito recentes, não é? Não foi o secretário de Estado que durante 4 anos articulou o governo e que conhece todas as partes. A memória do povo Mas é curta, sabe bem disso. Bem, mas o problema é esse. Mas Pedro Nuno Santos teve tempo para limpar esta memória recente. Isso é coisas dos jornalistas. A memória do povo não é curta. Porque eu tenho boa intenção ao povo. Acha que é mais importante ser pivô de uma geringonça ou ser responsável por 3,2 milhões na TAP? Essa apreciação de que o povo tem memória curta é muito elitista. É muito da linha de Cascais, não é da linha do país. Não é o meu caso. Posso garantir que não é o meu caso. Portanto, o Pedro Nuno Santos é, neste momento, o agente político dentro do Partido Socialista que melhor conhece todos os dossiês. Agora, se me diz assim, o Pedro Nuno Santos teve erros, quem não teve? O Mário Soares partiu para as eleições presidenciais com 11% e ganhou hoje. A grande questão é quem está na disposição de dar a cara mesmo com as suas fragilidades. No tempo em que nós vivemos, ser líder do Partido Socialista, ter permanentemente, 24 horas por dia, 365 dias por ano, um cutelo sobre a sua cabeça. Provavelmente a estar sempre vigiado. Por causa destas... Não tem nada a ver com estas coisas. Não tem a ver com os é da processos. natureza das coisas. Uma pessoa que é secretária-geral do Partido Socialista vai na rua e está toda a gente a olhar para ele. Olha, leva umas calças. Olha, leva uns ténis. É esta a Mas porquê realidade do Partido da coisa. Socialista? Não, do Partido Socialista, do PSD, de qualquer Estar na partido política. grande. Não é estar na política. Líder. Uhum. O líder. E depois há outra coisa que nós temos também para fazer. Os líderes são pessoas com virtudes e com defeitos. Então agora nós queríamos um candidato do Partido Socialista que nunca tivesse tido nenhum problema com nada, não tivesse feito rigorosamente não nada. é como se o Partido Socialista tivesse poucos problemas, de facto. O chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, por exemplo, guardava dinheiro vivo no gabinete em São E sabe o Bento, que é que esse tipo merecia? Um par de lambadas. É possível que o Primeiro-Ministro não desconfie de nada. É claro Vítor que Scário não. foi o seu conselheiro durante muitos anos. Mas vamos lá ver. Normalmente essas pessoas têm dupla personalidade. E aquilo que ele precisava era um par de lambadas dado naquele focinho. Que é aquilo que o país todo pensa hoje. Então e liba António Costa ao país de tudo isto. Mas o país... Rita, vamos lá ver. O António Costa, aqui, nesta mesa, nós podemos ter imensas divergências com o António Costa. Imensas, do ponto de vista político, sobre o seu comportamento, sobre muitas coisas. Agora, se formos todos sinceros, vamos com certeza considerar que o António Costa é uma pessoa íntegra, honesta, e sob o ponto de vista dessas coisas que para aí andam, não há nada a atacar. A minha questão é da percepção que tudo isto provoca nas pessoas. Mas o problema da percepção... É isso. O problema da percepção é a cada tempo e perante cada circunstância diferente. Não é? Ou seja... Acha que aqui neste momento não há acumulado situações e que as pessoas não legitimamente não pensam, não fazem o histórico recente do Partido Socialista, um ex-primeiro-ministro detido, um primeiro-ministro que está com um processo de crime no Supremo e um chefe de gabinete detido. Vocês sabem todos que eu escrevi relativamente aos processos de Pedro Passos Coelho. Eu sou do Partido Socialista. Relativamente aos processos de Passos Coelho, Tecnoforma e Segurança Social, eu escrevi nos jornais a dizer que o não fazia sentido e o ataque estava a ser feito. Porque penso ser muito prudente. Quando nós somos os primeiros a atacar, depois vem alguma coisa e vai atrás de nós. Porque nós somos seres humanos. Nós não somos nenhum santos. Não temos nenhuma vocação para sermos canonizados. E, portanto, a realidade é uma realidade que se deve impor numa perspectiva de nós desviarmos a política desta shoulder em que querem meter-nos.
E esse é um ponto central. Só para, só para recentrarmos aqui a nossa conversa, que já estamos na reta final, este é o fim da carreira política de António Costa? Não. Não é porque em política não há fins. Nós tivemos muitos exemplos ao longo do tempo. E o caminho agora faz-se por onde? O caminho agora faz-se por ele. Ou seja, faz-se por ele e pelos amigos dele. Ele sabe que tem um vasto conjunto de amigos que estão sempre disponíveis para o acompanhar. E faz-se também na perspectiva de mostrar ao país que os negócios do Estado são negócios para o interesse dos portugueses. Quando se pede à administração pública decida, é porque nós não podemos ter a perspectiva de que as decisões são por ordem de entrada. As decisões são por ordem de importância relativamente aos projetos para o país, para criar valor, para criar emprego e para desenvolver o país. Tal como o Luís Paixão Martins, o conselheiro da última maioria absoluta, disse, há uma campanha do Ministério Público. Não, eu não. Vamos lá ver. Eu, sobre as questões da justiça, eu tenho. Até tenho razões para pensar que podia haver uma cabala. Eu próprio tenho razões. Eu, pessoalmente, tenho razões. Mas não considero isso. Porque o Ministério Público, como os juízes, são pessoas. E há milhares de processos que são investigados e milhares de processos que são decididos e que nunca ninguém vai saber sobre eles. E que acertam. E que são coisas bem feitas. E que a justiça é aplicada. E, portanto, nós vamos esperar. Agora, há uma coisa que eu também sei. Sei há muito tempo, quando se está na política, está a ser exposto. Está a ser exposto a que alguém que viva no nosso condomínio faça uma queixa porque nós colocamos o pacote do lixo fora do sítio. Porque o nosso canarinho faz barulho de manhã, porque o nosso gato fez xixi nas escadas. Bem, isso é da vida. Nós vivemos numa sociedade com pessoas invejosas, com pessoas maldosas, com pessoas que têm mau caráter. Nós vivemos numa sociedade. Com todos os defeitos. Agente Simões, deixa-me só interrompê-lo. Já falámos bastante de Pedro Nuno Santos, mas não falámos de outro candidato que já está até anunciado, José Luís Carneiro. Corre o risco. Já falámos do José Luís Carneiro. Já disse brevemente, mas... disse que o José Luís Carneiro é um candidato a secretário-geral. E certo. Nós estamos a fazer uma eleição para primeiro-ministro. E corre também. o risco de ser uma espécie de Pantinhantão do PS? Não, o José Luís Carneiro é um grande quadro político. Vamos lá ver. Porquê é que diz que ele é só candidato a secretário-geral? Por uma razão simples, porque nós neste momento estamos numa tal situação que nós precisamos de alguém que nos dê pica. Já que o Luís Carneiro não dá pica. Não, nem eu. Vamos lá ver, as coisas são o que são. Nós temos que nos colocar e dizer assim, mas eu vou ali para ter 20% e para ter uns lugares na Comissão Nacional? E vou dar cabo do Partido Socialista por uns tempos para ter 20% da Comissão Nacional, Mas ou então, 30% ou 40%. acha que José Luís Carneiro não devia ter avançado? Não, acho que não. Acho que não faz sentido. Devia ter deixado os espaços abertos. Acho que as pessoas que estão a discutir o lugar na Comissão Política, na Comissão Nacional e provavelmente lista de deputados deviam ter juízo. Pronto, é simples. Ele é uma figura que não precisa disso. Precisa disso. Não tem perfil de líder. O José Luís Carneiro pode ser candidato a presidente de uma Câmara Grande, pode ser candidato a Parlamento Europeu, pode ser ministro novamente, pode ser tudo. Mas António Costa diz que no PS não há sucessores naturais. Não era claro. estranho haver só um sucessor neste caso? Não, para António Costa? o José Luís Carneiro tem todo o direito de ser candidato. O José Luís Carneiro tem todo o direito de ser candidato. E mais ainda. E eu sei que o José Luís Carneiro vai fazer uma campanha de elevação. E esta campanha vai ser de elevação. Porque nós já aprendemos com o passado que as campanhas que não têm elevação só criam problemas ao partido. Nós temos já muitos exemplos. E temos o exemplo do maior partido da oposição, que é o Ninho de Gatos. Não é? E, portanto, o Partido Socialista que está no poder deve olhar e dizer assim, o que não podemos fazer. Ou seja, faz um manual e diz assim, o que é que o PPD fez? O que é que nós não podemos fazer? E basta olhar. Não fazer. E compreende que Fernando Medina se tenha posto fora da corrida. Ele não era o nome mais natural para esse espaço que não é pedronista que existe no PS. O Fernando Medina teve uma derrota eleitoral nas autárquicas e isto está fresco. Isso impediu de... Vamos lá ver. Eu acho que o Fernando Medina pode ter muitos defeitos e muitas virtudes. Mas burro não é. E, portanto, não é burro, tem uma família que o aconselha, tem amigos que o aconselham... E, portanto... Teve noção de que não era o tempo dele. O Fernando Medina é o quadro do Partido Socialista com mais futuro no mercado internacional.
Dá para exportar nas europeias, mas Não, teremos sempre a falar o sobre mercado isso. internacional é o mercado das Pode dar empresas. pica lá fora. Não, o mercado das empresas, porque ele Já está, percebe já a está linguagem tudo das fora da empresas. Agora era eu que estava a picá-lo, Não, mas temos de eu estou fora avançar. da política. Eu estou fora da política. Mas temos de avançar para o Da nosso política enquanto Já percebemos que era a profissão. companhia de Fernando Medina desse lado. Eu não quero nada porque ele terá sempre grandes convites e eu sou um parrapado. Temos de avançar para o nosso segundo segmento, o bloco Carne ao Peixe. Só pode escolher uma de duas opções, já conhece bem as regras. Venha daí a trilha. Esta acho que é simples. Ou talvez não. Quem preferia acompanhar num roteiro presidencial daqui a 3 anos? Francisco Assis ou António Costa? Se não for o António Costa, será o Francisco Assis. Então preferia António Costa. É por ordem de O preferência. Partido Socialista preferirá o António Costa e se o António Costa for candidato, o António Costa é Presidente da República. Ponto. É porque tem já todas as condições para ser e nessa circunstância o país estará ao lado do António Costa. Vamos imaginar, se o PS precisasse de um deles para ter maioria no Parlamento, com quem preferia que se entendesse? Mariana Mortágua ou Rui Tavares? Um deles, com Rui Tavares. Até porque se pode ter uma boa discussão sobre história, que é uma coisa vantajosa até para a governação. Imagino que o PS só podia ter uma destas duas socialistas para liderar a lista das europeias. Ana Catarina Mendes ou Mariana Vieira da Silva? Ana Catarina Mendes. Já respondi várias vezes a essa pergunta. E quem é que convidava para um próximo almoço no Darwin? José Luís Carneiro ou Fernando Medina? Os dois. E não seria no Darwin. Não gostou, não ficou satisfeito. Não, seria no Museu dos Presuntos, no Solar dos Presuntos, que é um sítio onde eu gosto verdadeiramente de ir. Depois Eu tem- sou transmontano e, portanto, gosto de comida a sério e não lá no inverno cuisine Sem française. televisões à Ficámos porta. aqui com a crítica também Sim, gastronómica. gastronómico. Tivemos de direito a Lisboa. tudo. Uma promessa de salutar as bufetadas em versão hardcore. Tivemos imensa coisa nesta entrevista. A anterior promessa foi relativamente a um colaborador do Observador, foram mal E em entendidos. Jornal Público também. Não, foi relativamente a um colaborador do Jornal Observador e foram mal entendidas e nessa altura eu tive o cuidado de lhe dizer Não falava de si, falava de João Soares. mas o João Soares era ministro. Não. Sim. Olha, mas ainda assim tenho o direito de escolher uma sobremesa, no caso uma música. Que música nos traz e porquê? A música que diz a todos os socialistas, militantes, simpatizantes e votantes, que é Evangelis. Isso, o Evangelis, seja qual música for, é o Partido Socialista. Muito bem, Ascenso Simões, muito obrigado por esta entrevista. Foi um gosto tê-lo cá mais uma vez. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos sempre à sexta-feira, à mesma hora e nas nossas plataformas habituais. Até lá.